da aula, eu gostaria de comentar com vocês, na prática, o que a matéria de estudo sobre o trabalho envolve. Ela envolve basicamente duas atividades, tá? Que são, uma delas, essa que vocês já estão fazendo agora, que são as aulas síncronas. E a outra atividade é a realização de atividade de tarefas de aulas no Moodle. Então, eu vou abrir aqui o Moodle para a gente mostrar. Acredito que eu não sou o primeiro, né? Alguém já mostrou um curso no Moodle para vocês? Já. Tá, é que eu imagino. Então, Sim. perfeito, obrigado. Então, o que eu preciso dizer para vocês? O que diz respeito especificamente à minha matéria, tá? Mas, se tiverem alguma dúvida do Moodle, podem me fazer. Se for algo que eu, como usuário, consigo resolver, eu explico. Se for algo de programação da plataforma, que eu não souber responder, aí a gente vê para quem encaminhar, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai ter alguns encontros síncronos, né? A gente vai procurar manter quase sempre uma frequência quinzenal desses encontros. Então, eu vou procurar privilegiar sextas-feiras, 1h30 da tarde, tá? Então, hoje, sexta-feira, dia 30 de abril, 1h30 da tarde, a gente está fazendo esse encontro. Na próxima sexta não vai ter. Na sexta seguinte, que salvo engano meu é dia 14 de maio, esse mesmo, dia 14. 1h30 da tarde a gente vai ter de novo, tá? Vocês, a maioria de vocês, deixa eu ver aqui pela lista de participantes, bom, tem alguns que estão como convidados, né? Quem estiver como convidado, a gente precisa ver como inserir vocês na equipe. Então, vocês precisam ter o e-mail acadêmico, aquela história que também já foi comentada em momentos anteriores, e aí, né, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ver. Talvez reservar um tempo no final da aula para quem não tem e-mail acadêmico ainda, para a gente ver como resolve. E aí, tendo e-mail acadêmico, tendo inscrição no Moodle, no Teams, desculpa, tendo inscrição no Teams, vocês conseguem fazer parte da equipe. Fazendo parte da equipe, vocês não precisam de link nenhum. É só entrar na equipe, na data e na hora combinadas, e aí vocês vão ver lá o botão para ingressar na aula. Se alguém tiver alguma dificuldade com Teams, aqui no próprio Moodle, a gente vai ter um link para a aula, tá? Então, hoje eu deixei o link da aula do dia 30. Terminada essa aula, depois eu vou atualizar isso aqui para a aula do dia 14. Então, vocês já podem se programar, é bom ir guardando aí. Eu uso muito o Google Agenda, tá? Me ajuda pra caramba, porque está no celular, né? Então, o celular não tem como não ver. E eu sugiro que vocês façam algo parecido, tá? De ir anotando as aulas na agenda do celular, para que vocês possam se programar. Além disso, tem um reforço aqui. Se tiver dúvida, tem o dia e a hora e tem um link. Qual que é o problema desse link? Que é provavelmente o que está passando quem está como convidado aqui. Vocês não têm acesso ao chat, tá? Então, por exemplo, o Leonardo fez uma pergunta, foi bom ele ter feito, mas se ele quisesse jogar essa pergunta no chat, ele não poderia. Ele só tem essa oportunidade de fazer a pergunta, que é pedir a palavra e fazer a pergunta. Ele não está vendo o que a gente está escrevendo no chat para ele. Ele mais os outros convidados também. Então, por isso que eu acho que é melhor que todo mundo faça parte da equipe, é importante, tá? Mesmo assim, o link vai estar aí. Outra coisa, se os nossos encontros vão ser quinzenais, o que vocês vão fazer enquanto isso? Na verdade, mesmo na semana do encontro quinzenal, vai ter sempre uma aula nova. Então, por exemplo, vocês estão vendo a tela do Moodle? Sim. Ok, Sim. obrigado. Olha, Sim. vocês estão vendo que a tela do Moodle já mostra uma primeira aula para vocês, que é a introdução.
certo? Toda semana vai ter um conteúdo novo, tá? Começa com introdução, depois vai descer aqui para a aula 2, que vocês não estão vendo, porque ela só vai estar disponível a partir do dia 7 de maio, tá? Não precisa se preocupar com ela agora, vamos ver só essa aula 1. Mas, enfim, só para vocês verem que já está programada a atividade para a semana que vem, mesmo que a gente não tenha encontro síncrono. Ah, mas espera aí, como é que eu vou fazer um conteúdo novo se eu não tive aula síncrona? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, todo o conteúdo do Moodle é meio autoexplicativo. Inclusive, por isso ele tem um formato muito semelhante entre eles, para que vocês criem uma rotina de como funciona o Moodle e, portanto, o que vocês precisam fazer quando entrarem lá. Mesmo assim, lógico, né, vão surgir dúvidas e é desejável que haja um momento para que vocês possam tirar as dúvidas. Esse momento é o horário de atendimento, que é quarta-feira, 11h30. E aqui, ó, de fato, a melhor forma de disponibilizar o atendimento é entrar nesse link, tá? É o Teams também, então é o mesmo Teams que vocês usam para acessarem as aulas, mas o caminho para chegar até o atendimento é outro. Nesse caso, é melhor que vocês entrem por esse link, tá? Por esse link do atendimento mesmo. Tá certo. Então, eu disse para vocês que o Moodle ele segue mais ou menos o mesmo formato, né? Como é que é esse formato? Bom, a aula tem sempre um título, nesse caso é o Trabalho no Brasil Atual. Aí tem uma explicação inicial, que aqui é um pouco maior, porque é a primeira da aula, a primeira do curso, né? E aqui eu vou dizer, então, que o nosso curso é circular, né? Ele começa do presente, volta para o passado e do passado ele vai progredindo até chegar no presente de novo. Começa no presente, termina no presente, mas no meio desse período vai dando uma volta no passado. E, em termos práticos, a gente vê que para cada aula, depois dessa explicação inicial, tem atividades. Geralmente são 4, às vezes uma a mais, uma a menos, né? E olha, isso aqui é importante. Eu vou procurar, né, e vocês podem me cobrar para isso, vocês têm esse direito, de deixar claro qual é o prazo de realização das atividades. De todo modo, vocês também vão criar a rotina de saber que o prazo para a realização dessas atividades é de uma semana, né? Lógico, se a gente sabe que no dia 7 de maio já vai aparecer a aula 2, então eu preciso terminar a aula 1, que é essa aqui, a introdução, antes de partir para a aula 2, né? Então é o prazo máximo para não encavalar, acumular a atividade da matéria. E outro ponto importante, pelo menos nesse tempo de pandemia, o IFE decidiu, ao longo do ano passado, que foi um ano bastante difícil, de bastante aprendizado em relação à pandemia, ele foi amadurecendo uma forma de avaliação para a progressão que continua válida enquanto durar o distanciamento social. Essa forma de avaliação, talvez algum outro professor já tenha comentado, é de que os alunos precisam ter 75% de presença, né? Mas, ora, o que significa esse 75% de presença? Não é simplesmente fazer 75% do curso. Cada professor vai explicar e deve explicar, então, assim, vocês também têm o direito de exigir de forma clara de cada um dos meus colegas, além de mim próprio, uma explicação clara do que vai contabilizar a presença. Porque é a partir dessa contabilização que dá para saber o que é 75%, senão não dá para saber. Então, nesse caso, estou dizendo para vocês, olha, na aula da introdução, a presença será contabilizada, depois vou corrigir isso aqui, contabilizada, que eu queria dizer, pela soma entre a participação na aula síncrona, ou seja, isso mesmo que vocês estão fazendo, e o envio de pelo menos uma tentativa de resposta ao questionário da atividade 3. Olha, isso aqui é importante para a gente entender. O que eu quero dizer, pelo menos uma tentativa de resposta ao questionário da atividade 3? Então, vamos entender como é que a aula está organizada para entender qual a importância da atividade 3.
Se ela é atividade 3, é porque tem 1 e 2 antes, né? Então, a atividade 1 e a atividade 2 são preparações para a atividade 3. Na atividade 1, vocês vão ver um vídeo de introdução sobre o assunto, e geralmente é assim, tá? Geralmente tem pelo menos um vídeo de introdução. Na atividade 2, vai ter um texto de apoio. O ponto-chave aqui é que na atividade 2 vocês vão ter um texto. E esse texto vocês precisam ler para responder à atividade 3. Então vejam que interessante, né? Vocês têm, eu descrevi 3 atividades até aqui, mas a realização da presença, no caso da parte assíncrona, vai contar pela realização da atividade 3, tá? Então, não adianta fazer só a atividade 1, que é ver o vídeo, ou a atividade 2, que é ler o texto, né, e falar assim, bom, isso aqui já deu 2 terços, mais a presença na aula, então dá 3/4, então eu não preciso fazer a atividade 3, porque eu já tenho 75% de presença. Não é assim, não é. Por isso que eu estou deixando claro os critérios para que vocês saibam o que vocês precisam fazer para obter a presença na aula. Tá? Presença na aula, nesse caso, significa estar presente aqui. Lógico, qual a exceção? No caso dos encontros síncronos, se vocês tiverem algum compromisso, por exemplo, uma consulta médica marcada, aí tudo bem, né? Aí isso não vai prejudicar a sua presença. Mas, exceto nesses casos, né, sim, vocês precisam estar aqui e também precisam realizar a atividade 3. Tá? E aí vocês têm a presença contabilizada. Antes do computador pregar a peça em mim, a gente estava mostrando, né? Atividade 2 é ler o texto de apoio. Então, assim, eu vou deixar o link do texto para ser honesto, né, mostrar de onde eu tirei, mas infelizmente vocês provavelmente não vão ter acesso, porque precisariam assinar o Jornal Nexo, e assim, vocês não precisam assinar nada para fazer essa matéria, né? Não tem obrigação de gastar dinheiro nenhum, pelo menos não com isso. Então, eu deixei um PDF disponível aqui, tá? Logo depois do link. E aí o texto está aqui, ó. Vocês podem baixar o texto, inclusive, tá vendo? Fazer o download do texto aqui. Tá? Por que que precisam ler esse texto? Porque na atividade 3, a atividade seguinte, vai ser um conjunto de perguntas, tá? Vão ser perguntas sobre o texto. Então, aqui, por exemplo, está uma pergunta. Esse aqui, inclusive, esse trecho em negrito é um trecho do texto, né, da atividade 2. Então, eu deixo o texto total na atividade 2 para vocês entenderem. E aqui nessa questão, eu peço para que vocês escolham uma das 5 frases para que seja a frase que melhor traduz o sentido do trecho abaixo. Né? Isso tem a ver com a ideia de tópico frasal, com a ideia de resumir parágrafos em frases, mas isso a gente vai trabalhar ao longo do curso. Não precisam se preocupar com isso hoje. Né? Ô, professor, Sim. então, quando terminar a aula, o senhor vai publicar as atividades, aí vai ter 3, acho que é 3, não lembro. Na E uma verdade, delas ainda não falei da quarta, vão ser 4. vão ser 4, mas 2 atividades são as 4 atividades. Repete a pergunta, por favor. A minha pergunta é assim, tipo, o senhor vai publicar, depois de terminar, ela vai publicar, tipo, a chamada que você fez para mostrar para as pessoas que não entraram, e nos outros links vai ter as atividades. Eu tô perguntando se vai ser 4 atividades ou vai ser só uma atividade. Não, vão ser 4 atividades, mas a presença de vocês vai ser contabilizada pela atividade 3. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu planejo 4 atividades se vocês vão ter a presença por uma delas?
Então, é porque a atividade 1 e a atividade 2 é de explicação que vocês precisam ter para conseguirem realizar a atividade 3. Uhum. Faltou falar a quarta. A quarta atividade é um relato anônimo que vocês vão fazer sobre como foi realizar essa aula, tá? Eu quero saber, assim, vocês tiveram dificuldade, vocês tiveram facilidade, quanto tempo vocês gastaram para fazer a aula. Então, aqui, ó, relate sua experiência com a aula. Se a gente entrar aqui, vocês vão... Eu vou deixar um link aqui, vou mudar esse formato. Vou deixar um link de um formulário Google para que vocês possam dizer de forma anônima, não vou pegar nomes de vocês, o que me interessa são os números, para saber se a maioria teve dificuldade, se a maioria teve facilidade, quanto tempo a maioria gastou, né? Só um controle de como está indo a realização da atividade de vocês, para que eu tenha um retorno, né? Para que a gente possa preparar sempre aulas mais didáticas, certo? Entendi. O Caio pergunta aqui por que não vai ter aula próxima semana. Então vamos lá. Vamos retomar a lógica para explicar. Vai ter aula sim. É que eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é por que não vai ter aula síncrona, né? Ou seja, por que os nossos encontros são quinzenais e não semanais? Mas isso não é a única forma de aula. Então aqui eu já começo a responder para você. É importante que vocês saibam que, ao mesmo tempo em que a gente está tendo essa aula síncrona, o conteúdo da primeira aula, que é essa aula de introdução, já está disponível para quem está inscrito no Moodle, que aliás eu acho que é todo mundo, porque veio direto do Swap. Se alguém não encontrar a matéria no Moodle, me avisa, tá? Mas olha, não vai ser difícil para vocês encontrarem, sabe por quê? É só vocês procurarem por esse símbolo aqui, ó. Vou até tentar destacar, ó. Ó isso aqui, ó. Já tem o símbolo, tá vendo? ETA, Estudo sobre o Trabalho. Então, vocês procuram Não esse tá símbolo. aparecendo a tela. Ah, tá, desculpa. Peraí, deixa eu compartilhar. Agora tá? Sim. Agora tá. Tá. Quando vocês entrarem no Moodle de vocês, procurem esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? IF ETA, Estudo sobre o Trabalho. E aí, encontrando esse símbolo, vocês vão encontrar a matéria, né? Podem clicar e aí vocês vão ver que aqui, inclusive, vai ter a confirmação, né? No título, Estudo sobre o Trabalho, ó, tá vendo? Aqui, Estudo sobre o Trabalho. E aí vocês vão ver que essa aula da introdução, ela já está disponível. Ela já está disponível, tá? E no dia 7, já está programado para entrar no ar a aula 2, compreendendo reforma trabalhista. Então, assim, aula vocês vão ter. Por que não vai ter encontro síncrono? Porque lembra que eu falei que a ideia... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Lembra que eu falei que a ideia é que vocês assumissem o protagonismo? Então, se vocês vão assumir o protagonismo, é necessário ou é interessante que vocês realizem as atividades. Lógico, eu vou estar disponível na quarta, 11h30, para ajudar quem tiver dificuldade. Vocês também podem me escrever via Teams, né? Sempre que eu entro no Teams, eu vejo os chats, então, se vocês me mandarem dúvida, eu não vou necessariamente responder na hora, mas vou responder num tempo curto. Vamos combinar aí 24 horas no máximo, que é um tempo bastante curto. Então, vocês têm todas as ferramentas para tentarem fazer sozinhos, né? Inclusive, tendo dúvidas, vocês me consultam. De Pronto. modo... Oi. Então, tipo, as aulas síncronas vão ter a cada 15 dias, mas atividade tem toda semana. Exatamente isso, Isabela. Ah, Exatamente isso. entendi. E aí, o tempo que a gente gastaria com as aulas síncronas, vocês
podem já aproveitar e usar para fazer a atividade, tá? Lembrando que é o seguinte, né? Para efeito de currículo, já que a gente está nessa situação à distância, as coisas ficam meio fluidas, assim. Qual que é o tempo de aula nosso? 4 horas. Mas é lógico que ninguém é doido de ficar falando durante 4 horas sem parar. Ninguém, eu não mereço a atenção de vocês por 4 horas, muito mais se forem 4 horas consecutivas, né? Então não faz muito sentido a gente ficar exagerando a quantidade de aulas síncronas, se o principal é que vocês façam as atividades e aí na medida em que vocês tiverem dúvidas ou questões, a gente tem, assim, momentos síncronos para tirar essas dúvidas, essas questões, para que vocês tragam as curiosidades e assim por diante. Percebem como a gente está invertendo a lógica, né? A lógica que antes era uma lógica de que eu falo que é para vocês fazerem e depois vocês vão lá e simplesmente reproduzem o que eu fiz, ou que eu mandei vocês fazerem. Eu vou dar uma sugestão, vou pedir para vocês fazerem algumas atividades, porque eu preciso começar o conteúdo com vocês, preciso mostrar que existe um determinado tema, que existem certas informações sobre o tema. E depois que vocês fazem essas atividades, vocês me trazem, vocês assumem o protagonismo de me trazer dúvidas, curiosidades, sugestões, e aí a gente aproveita o momento síncrono para tirar essas dúvidas, para resolver as questões que surgirem, para alimentar a curiosidade de vocês. Entenderam? Uhum. Sim. Então é isso, tá? Não precisam perguntar se vai ter conteúdo novo no Moodle, porque vai. Toda semana vai ter conteúdo novo. E ao mesmo tempo, vocês podem se programar para que a cada 15 dias a gente tenha esse encontro quinzenal, que também vale presença. E vocês também vão estar amplamente informados da realização desses encontros, seja pelo mural do Moodle, seja pelo próprio Teams também, vai ter aviso lá na agenda de vocês, da equipe. Tá certo? Tá certo. Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso. Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. Aí a gente tem alguns minutinhos ainda, se alguém tiver alguma dúvida. Mas como eu estou encerrando a gravação, eu queria mais uma vez desejar para vocês toda a sorte do mundo, que vocês tenham 3 anos maravilhosos, algumas dores de cabeça, alguns choros no caminho, mas também muitas risadas, muitos amores, isso faz bem para a vida. Muito prazer, muita realização, muita satisfação e tentem aproveitar ao máximo do IF, né? E quando eu falo em tentar aproveitar ao máximo, às vezes, eu me permito dar um exemplo pessoal, às vezes eu deixei de aproveitar oportunidades por achar que eu não fosse capaz. Eu falo, não, isso é muito para mim, isso aqui eu não consigo. E essas foram as piores decisões que eu tomei na vida, tá? Então, nunca deixem de aproveitar uma oportunidade por se surgir uma bolsa, se surgir uma viagem, se surgir uma atividade para fazer fora do IF, por acharem que não são capazes, porque vocês são. Todos vocês. Mesmo sem conhecer. É uma espécie de fé na natureza humana que eu tenho. E é só o que a gente vai desenvolver aqui, o método de aproveitar essa capacidade que vocês têm, que vocês já têm. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção de vocês. E a gente sempre encerra a aula com um ditado, uma divisa, um conselho em latim. E esse conselho é Carpe diem. Carpe diem.